Eu comecei a morar em casa da minha irmã muito nova. A minha irmã levou-me quando ela teve a primeira filha dela. E eu ainda morava em casa dos meus pais, eu tinha por aí 9, 10 anos. Então ela levou-me para que eu fizesse companhia à filha dela, quando, né, pudesse lhe ajudar também a cuidar da criança dela. Afinal de contas ela já trabalhava e tudo mais, então queria alguém que lhe apoiasse, principalmente naquilo que diz respeito a cuidados com a papai. Então era como se fosse, tipo, seria a irmã mais velha da minha sobrinha, para que também a criança não se sentisse meio isolada, sei lá. Foi aquela fase do bebê, não sei o quê, então ajudei muito, né? Cara, enquanto ela fazia alguma coisa, não sei o que, já compreende. O tempo se passou, a criança cresceu, eu era a maninha da criança, assim, tanto que até hoje ela chama-me de mana e não tia. As coisas começam a se estragar, vamos assim dizer, quando eu completo 15 anos. Eu e a minha irmã e a minha mãe, na verdade, todos nós as meninas de casa, temos um corpo muito avantajado, puxamos da nossa mãe. Então, com 15 anos, eu parecia ser uma pessoa crescida. E o meu cunhado já elogiava-me, estás grande, estás bonita, estás não sei o quê. E ele fazia aquilo mesmo em frente à minha irmã, só que todo mundo ficava a rir, sabe? Eu achava aquilo normal. Até que quando eu completo 16 anos, um pouco prestes de fazer 17 anos, o meu cunhado começou, vamos dizer, a assediar-me. Em algum momento eu senti-me incomodada com aquilo. Mas ao mesmo tempo, pelo fato de eu ver que todo mundo achava aquilo normal, tudo bem. Ele dizia para mim que gostava de mim, eu já estava uma mulher bonita, gostava de mim, queria que eu fosse, vamos considerar, que ele fosse o meu namorado e tudo mais. E que eu não podia contar para minha irmã, porque ele daria-me tudo aquilo que eu quisesse. E realmente ele dava-me tudo. Desde o momento que eu comecei a viver ali, eu nunca senti falta de absolutamente nada. As coisas que eu pedia sempre vieram. Tipo, ele sempre ofereceu. Eu pedia para minha irmã, pedia para ele sem problemas, ele sempre ofereceu. Mas quando eu completo 15 anos, como eu disse, 16 anos, aquilo foi mais intenso, sabe? Eu sinto hoje que eu fui aliciada. Tipo, se eu quisesse um telefone novo, até podia vir da mão da minha irmã, mas eu sabia que não foi minha irmã quem comprou, porque eu dizia, olha, eu quero aquele telefone, eu vi um telefone assim, assim, e ele comprava. Eu vi uma calça assim, assim, e ele comprava. Ele sempre dizia para mim, se eu quisesse mais, podia lhe dizer, mas para tal nós teríamos que ter um relacionamento. Acredite, no início aquilo foi incômodo. Se eu disser que não estaria a mentir, foi incômodo. Eu perdi a minha virgindade com o meu cunhado. Perdi a minha virgindade com ele, e desde o primeiro dia que nós começamos a nos relacionar, simplesmente as coisas começaram a cair, vamos dizer, de paraquedas, porque é só eu abrir a boca que as coisas aconteciam. A minha irmã, eu posso dizer que ela nunca desconfiou por uma simples razão, porque eu sempre fui mimada naquela casa. Desde o dia que ela levou-me para ali, eu sempre fui mimada, fui uma das bebês da casa. Então, em algum momento eu comecei a morar em casa da minha irmã muito nova. A minha irmã levou-me quando ela teve a primeira filha dela. E eu ainda morava em casa dos meus pais, eu tinha por aí 9, 10 anos. Então ela levou-me para que eu fizesse companhia à filha dela, quando, né, pudesse lhe ajudar também a cuidar da criança dela. Afinal de contas ela já trabalhava e tudo mais, então queria alguém que lhe apoiasse, principalmente naquilo que diz respeito a cuidados com a papai. Então era como se fosse, tipo, seria a irmã mais velha da minha sobrinha, para que também a criança não se sentisse meio isolada, sei lá. Foi aquela fase do bebê, não sei o quê, então ajudei muito, né? Cara, enquanto ela fazia alguma coisa, não sei o que, já compreende. O tempo se passou, a criança cresceu, eu era a maninha da criança, assim, tanto que até hoje ela chama-me de mana e não tia. As coisas começam a se estragar, vamos assim dizer, quando eu completo 15 anos. Eu e a minha irmã e a minha mãe, na verdade, todos nós as meninas de casa, temos um corpo muito avantajado, puxamos da nossa mãe. Então, com 15 anos, eu parecia ser uma pessoa crescida. E o meu cunhado já elogiava-me, estás grande, estás bonita, estás não sei o quê. E ele fazia aquilo mesmo em frente à minha irmã, só que todo mundo ficava a rir, sabe? Eu achava aquilo normal. Até que quando eu completo 16 anos, um pouco prestes de fazer 17 anos, o meu cunhado começou, vamos dizer, a assediar-me. Em algum momento eu senti-me incomodada com aquilo. Mas ao mesmo tempo, pelo fato de eu ver que todo mundo achava aquilo normal,
tudo bem. Ele dizia para mim que gostava de mim, eu já estava uma mulher bonita, gostava de mim, queria que eu fosse, vamos considerar, que ele fosse o meu namorado e tudo mais. E que eu não podia contar para minha irmã, porque ele daria-me tudo aquilo que eu quisesse. E realmente ele dava-me tudo. Desde o momento que eu comecei a viver ali, eu nunca senti falta de absolutamente nada. As coisas que eu pedia sempre vieram. Tipo, ele sempre ofereceu. Eu pedia para minha irmã, pedia para ele sem problemas, ele sempre ofereceu. Mas quando eu completo 15 anos, como eu disse, 16 anos, aquilo foi mais intenso, sabe? Eu sinto hoje que eu fui aliciada. Tipo, se eu quisesse um telefone novo, até podia vir da mão da minha irmã, mas eu sabia que não foi minha irmã quem comprou, porque eu dizia, olha, eu quero aquele telefone, eu vi um telefone assim, assim, e ele comprava. Eu vi uma calça assim, assim, e ele comprava. Ele sempre dizia para mim, se eu quisesse mais, podia lhe dizer, mas para tal nós teríamos que ter um relacionamento. Acredite, no início aquilo foi um incômodo. Se eu disser que não estaria a mentir, foi um incômodo. Eu perdi a minha virgindade com o meu cunhado. Perdi a minha virgindade com ele, e desde o primeiro dia que nós começamos a nos relacionar, simplesmente as coisas começaram a cair, vamos dizer, de paraquedas, porque é só eu abrir a boca que as coisas aconteciam. A minha irmã, eu posso dizer que ela nunca desconfiou por uma simples razão, porque eu sempre fui mimada naquela casa. Desde o dia que ela levou-me para ali, eu sempre fui mimada, fui uma das bebês da casa. Então, em algum momento ela